Vamos lá. Vou te dar uma visão geral e detalhada do que acontece com o corpo humano após a morte. Imediatamente após a morte, rigor mortis. Logo após a morte, o corpo começa a endurecer devido à falta de adenosina trifosfato, ATP, que é necessária para relaxar os músculos. Esse processo geralmente começa nas pequenas articulações, como os dedos, e avança para as partes maiores do corpo. Algor mortis. O corpo começa a perder calor e se aproxima da temperatura ambiente, entre 24 a 72 horas após a morte. Lividez. Devido à gravidade, o sangue começa a se assentar nas partes mais baixas do corpo, criando manchas arroxeadas. Decomposição inicial. Bactérias no corpo começam a quebrar células. Isso libera gases que causam inchaço, principalmente no abdômen. Odores de decomposição se tornam mais perceptíveis devido à ação das bactérias. Após 1 a 2 semanas, a pele começa a romper e odores mais fortes são liberados. Insetos como moscas e besouros podem acelerar o processo de decomposição. Após 1 ano, dependendo das condições, pode sobrar apenas o esqueleto. Em ambientes mais úmidos, ainda podem existir restos de tecidos moles. Muitos anos depois, o esqueleto começa a se decompor e, eventualmente, se torna parte do solo. Isso é uma visão geral e o processo pode variar dependendo das circunstâncias, como o ambiente em que o corpo se encontra. Uma curiosidade interessante que muitas pessoas não conhecem é sobre o cabelo e unhas crescendo após a morte. Há um mito popular que diz que o cabelo e as unhas continuam crescendo após a morte. Na verdade, isso não acontece. O que ocorre é que, à medida que o corpo se decompõe, a pele ao redor das unhas e do cabelo se retrai. Isso dá a aparência de que as unhas e o cabelo cresceram, quando na realidade é a pele ao redor que está diminuindo. Essa retração da pele pode ser mais notável nos primeiros dias após a morte, contribuindo para esse mito. Muitas pessoas que passaram por experiências de quase morte relatam ver entes queridos falecidos, sentir uma sensação de paz, ou até mesmo passar por um túnel com uma luz no final. Essas experiências são relatadas em diversas culturas e contextos ao redor do mundo. Do ponto de vista científico, ainda há muito debate sobre o que exatamente causa essas experiências. Algumas teorias incluem: 1. Atividade cerebral. Alguns pesquisadores acreditam que, em situações de estresse extremo, o cérebro pode entrar em um estado alterado de consciência. Isso pode ser causado por uma combinação de fatores, como a falta de oxigênio, a liberação de substâncias químicas e a atividade elétrica do cérebro. Mecanismos de defesa. Outra teoria é que o cérebro cria essas experiências como um mecanismo de defesa para proteger a mente do trauma de uma situação de morte iminente. 3. Substâncias químicas. Alguns estudos sugerem que a liberação de certas substâncias químicas no cérebro, como a endorfina, pode contribuir para as sensações de paz e bem-estar frequentemente associadas às EQMs. 4. Cultural e psicológico. As crenças culturais e religiosas de uma pessoa podem influenciar a natureza de sua experiência de quase morte. Por exemplo, alguém que cresceu ouvindo histórias sobre um túnel com uma luz no final pode ser mais propenso a ter essa visão durante uma EQM. É importante notar que, embora haja muitas teorias, nenhuma foi definitivamente comprovada. As experiências de quase morte são profundamente pessoais e variam amplamente entre os indivíduos, tornando-as um desafio para a pesquisa científica. No entanto, elas continuam a ser um tópico fascinante tanto para a comunidade científica quanto para o público em geral. No sertão, onde o sol brilha forte, conto a vocês uma história de sorte, de quem bateu na porta da morte e voltou para contar, desafiando a sorte. No limiar entre o céu e o chão, muitos veem luz, outros a escuridão. Alguns encontram paz e redenção, outros o silêncio do coração. Vi parentes em um túnel a brilhar, a sensação era de flutuar. Ouvia vozes a me chamar, mas algo me fez voltar. Cientistas buscam a explicação. Será o cérebro ou o coração? Endorfina ou imaginação? A resposta ainda está na mão. Cultural, biológico ou espiritual, cada relato é único, pessoal. No cordel trago a moral, que a vida é um mistério sem final. Debater e aprender é preciso para não viver sempre no juízo. Seja a luz, o túnel ou o paraíso, o que importa é o nosso feitiço. O feitiço de viver e sonhar, de questionar, aprender e amar.